Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo da Out of the Box. E hoje nós vamos falar sobre definindo metas para processos instáveis. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre definição de metas utilizando Quartis, uma forma um pouco mais simples, e no vídeo anterior falando sobre definição de metas para processos estáveis. E aproveitando então e definindo o que é um processo estável. Porém, nem todos os processos são estáveis ou têm estabilidade, ou a estabilidade é algo desejado para aquele processo. Então, como faríamos para definir uma meta para um processo não estável? Para iniciarmos no assunto de hoje, vamos relembrar as condições ideais para definirmos uma meta, que é termos um processo estável, termos no mínimo 24 pontos ou 2 anos, se estivermos trabalhando com uma base mensal, e um monitoramento do processo, para que possamos saber ou justificar os desvios. Assim então, podemos dividir nossos processos em 4 tipos, sendo eles, primeiro, estável, processos levemente instáveis e sem tendência, processos muito instáveis e sem tendência ou processos com tendência. No vídeo anterior trabalhamos então com processos estáveis e para o próximo vídeo iremos trabalhar com processos instáveis e com tendência. Dessa forma então hoje trabalharemos com o tipo 2 e o 4. E para analisarmos nossos dois gráficos, vamos imaginar que estamos trabalhando com produtividade, onde a nossa métrica é quanto maior, melhor. Por isso, então, os pontos de baixo, os pontos da base do gráfico, são pontos que não nos interessam muito, porque nós queremos aumentar a nossa produtividade. Dessa forma, observamos que existem alguns pontos que estão acima e que se destacam de alguma forma. Para então podermos analisar, vamos primeiramente traçar uma linha da média dos pontos da base. Da mesma forma, vamos traçar também uma linha para a média dos pontos da parte superior, tendo dessa forma um delta. A nossa meta, então, ela deve estar entre a linha verde da média 1 e a linha vermelha da média 2, ou seja, tendo ali um máximo e um mínimo. Normalmente trabalhamos com uma meta de 30% a 70% desse delta, desse valor. Para casos como no primeiro gráfico, onde nós temos poucos pontos na parte superior, nós trabalhamos com uma meta próxima aos 30%. Porém, se nós temos muitos pontos na parte superior, como por exemplo no gráfico 4, trabalhamos então com uma meta próxima aos 70% desse delta. E agora então eu vou apresentar duas formas que podemos gerar esse gráfico, o gráfico de pontos e linhas. Uma delas no Excel e outra no Minitab, que é a que eu prefiro. E aqui no Excel vai ser bem rapidinho, pessoal. Temos aqui então na coluna A os dados de produtividade diária em unidade por hora. E vamos fazer então um gráfico. Vamos selecionar todos os nossos dados. Shift Ctrl para baixo. Inserir gráfico. Gráfico de linhas. E ok, já temos aqui então um gráfico parecido com aquele que a gente estava analisando na apresentação. Podemos ver aqui então que temos 3 períodos que se destacam. Primeiro período, segundo período e o terceiro período. Seria da mesma forma. Faremos então a média dos pontos da parte de baixo e a média dos pontos da parte de cima. O problema é que no Excel fica um pouco complicado para a gente separar esses dados. Daria um pouquinho mais de trabalho. E agora então vamos fazer essa mesma análise no Minitab. E já temos aqui então nossos dados aqui prontos na coluna C1 e vamos fazer primeiramente um gráfico de Boxplot. Gráfico Boxplot. A gente viu esse gráfico em um dos nossos vídeos anteriores e esse é um gráfico interessante porque ele nos dá um cheiro, ele nos dá uma sugestão de se temos alguns pontos, digamos, pontos fora da curva, pontos que se destacam, pontos que são diferentes do conjunto. Vamos ver se ele mostra alguma coisa pra gente. Então, Boxplot. Simples, estamos trabalhando com um tipo de dado, selecionamos então produtividade, ok. E esse é o gráfico que ele apresenta para a gente, é um gráfico então de distribuição, onde ele mostra aqui com asteriscos que nós temos uma grande quantidade de pontos que são pontos um tanto quanto estranhos, pontos onde ele até coloca como outlier.
Teoricamente, são pontos que não fazem parte do conjunto. Nós temos então aqui a distribuição dos dados e uns pontos, digamos, estranhos. Vamos analisar então de onde são esses pontos. Vamos lá então em gráfico, gráfico de séries temporais, simples também, e selecionamos lá produtividade. E ok. E olha só, o gráfico bem parecido com aquele que a gente acabou de gerar no Excel. Porém, aqui a gente tem um pequeno macete que facilita um pouco para a gente. A gente vai vir em cima do gráfico com o botão direito do mouse e vamos selecionar a função Brush. Clicamos com o botão esquerdo e arrastamos até onde nós queremos selecionar os pontos. Podemos selecionar só esses dois, podemos selecionar todos aqui, podemos selecionar a parte de baixo, enfim, vai da necessidade. Vou selecionar então esse conjunto, esses três conjuntos aqui, ok? Aqui do lado ele já mostra para a gente as linhas que nós assinalamos. E se nós formos então aqui no nosso banco de dados, na nossa planilha, clicando aqui, a gente vai ver então, vamos descer um pouquinho, olha só, 30, 31, todos esses que estão com os pontos foram aqueles que a gente assinalou. Legal, agora a gente precisa então saber a média desses pontos. Precisamos dividir essa planilha. Vamos então criar uma planilha para esses pontos que nós assinalamos, esses pontos que estão superiores. Vamos então para dados, subconjunto da worksheet, primeira opção. E aqui ele faz algumas perguntas para a gente. A primeira delas aqui, como você deseja criar uma subdivisão? Então você tem algumas opções. E a gente vai escolher a segunda opção, que é usar linhas com a função brush de um gráfico. Ok. E o que é que a gente quer fazer? Nós vamos criar uma nova worksheet que ela vai excluir as linhas selecionadas? Pode ser. Bom, se ela excluir as linhas que a gente selecionou, ela vai pegar a parte de baixo do gráfico, que então é onde nós temos a produtividade menor. Então vamos colocar aqui baixa produtividade. E ok. Vamos abrir aqui o gráfico. Então esses pontos aqui são os pontos de baixo do gráfico, onde nós temos a maioria dos pontos. Olha só, a maioria dos pontos estão aqui. Ok. Vamos voltar aqui agora para a nossa worksheet de base, onde nós tínhamos nossos dados aqui selecionados. E vamos criar agora uma outra worksheet para a parte superior do gráfico. Dados, subconjunto da worksheet. Da mesma forma, ele está perguntando aqui então para a gente, a função continua sendo brush, porém agora nós não vamos mais excluir as linhas, nós vamos incluir as linhas. Incluir linhas com a função brush. Dessa forma então, serão os pontos da parte superior do gráfico, onde nós temos uma alta produtividade. Ok. Excelente, criamos aqui então mais uma worksheet que tem bem menos pontos, para aqui no 85, com os dados da parte superior. Vamos agora copiar aqui, vou mudar aqui o título dela, colocar como alta, e vou copiar esses dados. Então, selecionei aqui, Ctrl C, e vou vir para a minha planilha. Copiei o que está em alta produtividade e vou colocar esses dados da alta produtividade junto com o da baixa produtividade. Então vou vir aqui e vou colar para cá. Vou alterar o nome aqui também, vou colocar como baixa. E agora nós temos então os dois bancos de dados. Eu vou criar aqui para a gente visualizar, poderíamos fazer a média simples. E com as duas médias, teríamos o delta, e nesse delta escolheríamos se iríamos trabalhar com 30%, ou 70% ou 50% desse valor de delta. Mas, para ficar mais ilustrativo, eu vou criar um gráfico de intervalos de confiança, utilizando então dois y, utilizando então a baixa e a alta.
E agora, nos intervalos de confiança, nós podemos ver através desse gráfico que as médias elas se distanciam totalmente, tanto as médias quanto os intervalos de confiança, demonstrando que sim, há uma diferença no processo nesses dois períodos. Dessa forma, então, trabalharemos com um delta entre a média da baixa e a média da alta, sendo que então trabalharemos aqui dentro entre 30% ou 70% desse valor. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil para vocês. Obrigado e até a próxima!